Olá, galera! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kátia Ferraz. Eu sou psicanalista, sou taróloga, numeróloga, operadora e professora de mesas radiônicas quânticas, mestre em Reiki. Mas hoje eu vou falar de um tema que muita gente me procura e fica em dúvida. Será que o tarô erra? Será que um oráculo erra? Antes de mais nada, a gente precisa comentar sobre o que as pessoas têm de expectativa. Aquele tipo de verdade, de previsão estática, eu vou te garantir que ela não existe. Ou seja, o tarô, como qualquer tipo de oráculo, um baralho cigano, runas, ele representa um estado temporário de uma situação. Ou seja, uma atitude nova, diferente, ela pode transformar tudo. Quando eu era pequena, eu acreditava naquela história, então você vai conhecer alguém, vai acontecer isso, 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 e a sua vida não muda. E ao longo dos anos eu fui percebendo que sim, e isso tudo me intrigava muito. Afinal de contas, a cigana não leu meu destino, não estava falando isso ou aquilo, mas será que ela errou? E aí, com a experiência e depois de testar muitos métodos, eu fui aprendendo que muda sim, que nada é estático. Nós não somos estáticos. Um dia eu sou loira, amanhã eu posso ser morena e no outro dia ruiva. Então, da mesma forma que nós alteramos as nossas atitudes, as previsões também se alteram. Então, ou seja, muita gente me pergunta sobre relacionamento afetivo. Aliás, 95%, se não mais, das perguntas que chegam ao consultório são sobre relacionamento afetivo. Ele ou ela retorna para mim, vou conhecer alguém diferente esse ano, essa pessoa está no meu destino. São muitas perguntas e a gente tem que esclarecer uma a uma para não ter dúvida. Em primeiro lugar, o seguinte: ele ou ela estão no meu destino? Só de conhecer isso já representa que sim. Agora, um destino não precisa ser aquele destino fixo que então, eu vou morrer com essa pessoa. Não. Sentimentos são suficientes para segurar um relacionamento? Não. Muitas vezes nós vemos uma separação com as pessoas se amando, mas elas fazem escolhas diferentes, seja por um filho, seja por culpas que carregam. Então aí é que as previsões elas podem se alterar. Normalmente, quando a pessoa procura um tarólogo, ela está desesperada. A maioria das pessoas elas procuram quando a situação não anda nada bem. Não são como aquelas pessoas que infelizmente raras, que chegam no início do ano. Kátia, você pode dar uma olhada como é que vai ser o meu ano, sem grandes expectativas. E aí a gente mostra as melhores possibilidades, o que está para acontecer, o que pode ser transformado. Mas no dia a dia isso não é assim, não. Então as pessoas estão desesperadas. E nós, terapeutas, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos dizer também. Mentir? Não, jamais. Mas explicar que a situação pode ser transformada. Uma situação negativa hoje, amanhã ela pode estar diferente. E o contrário também. Vamos supor que eu acabei de terminar um relacionamento agora. Se eu abrir as cartas, muito provavelmente vão mostrar as duas pessoas feridas, sentimentos ainda à flor da pele e ainda uma necessidade de esclarecer. Então, naquele momento, provavelmente na pergunta, sim, ele ou ela vai te procurar, vocês vão voltar a conversar. 1 mês ou 2 meses depois, essa situação pode ter se modificado completamente. Então, não é porque hoje foi dito uma coisa que amanhã vai ser a mesma coisa, uma ação diferente. De repente eu resolvi virar a página, porque eu não quero mais continuar sofrendo com isso. Até porque existe um ditado que é muito importante. Nós podemos controlar as nossas ações, mas não a do outro. Então, ou seja, eu posso controlar quanto tempo eu vou ficar sofrendo nessa situação, a vida inteira, uma semana, um mês, ou perpetuar esse sofrimento. Então, é preciso entender que não é que a previsão errou, o outro ou nós mesmos nos transformamos. Então, quando eu faço a minha consulta, normalmente eu mostro os dois lados. Olha, digamos assim, ele retorna. Estou vendo aqui que hoje o caminho está fechado, mas que provavelmente daqui a um tempo vocês possam vir a conversar. E
dependendo da sua atitude, porque eu tô vendo aqui que o relacionamento está desgastado, seja por muito ciúme, sejam por brigas excessivas, se houver essa transformação de dentro para fora, vocês podem resgatar essa relação. Caso contrário, não. Então é preciso esclarecer que cada um pode sim transformar uma situação negativa. Basta ter vontade de olhar o que de fato aconteceu. E é por isso que eu gosto muito de fazer uma leitura, mas sempre do ponto de vista também terapêutico, mostrando alternativas. E aqui eu tenho esse daqui que a gente chama de tarô psiônico. Ele é um tarô criado pela minha mestra Régia Prado e o Álvaro Domingos, onde ele contém aqui muitos dos símbolos utilizados nas mesas radiônicas quânticas da Régia Prado. Então, o que acontece? Com este tarô, este oráculo aqui, eu consigo observar o que está acontecendo dentro do meu paciente, do meu consulente e mandar energias para que ele possa realmente despertar para esse autoconhecimento, para essa reflexão, colocar o que a gente chama de em ordem divina, para que ou esse relacionamento ele consegue realmente se reorganizar ou que a pessoa busque outras alternativas. Mas a ideia aqui, ela não é de cura num primeiro momento, ela é de fazer com que a pessoa saia pelo menos mais tranquila da situação e não tão desesperada a ponto de que aquela resposta negativa, meu Deus, ele não vai voltar, o que eu vou fazer? E aí ela consiga refletir, entender o que é que está acontecendo naquele relacionamento ou nos relacionamentos ao longo da vida, por que aquele padrão está se repetindo, e aí desperte aquela vontade do autoconhecimento, a vontade de transformar, de realmente ser feliz. Esse é o objetivo. Então, quando eu me proponho a abrir as cartas ou ler um oráculo para alguém, eu me proponho a realmente oferecer algo que possa transformar a vida daquela pessoa, para que ela possa realmente ficar em harmonia e ficar bem. Mesmo que a situação hoje se apresente negativa. Não é porque uma situação é negativa hoje que ela vai permanecer durante toda a nossa vida. E é isso que a gente precisa entender. Mas aí a gente precisa estar disposto também a transformar. E não apenas que o outro tenha que se transformar. E aí não é juízo de valor. Puxa vida, Kátia, ele sempre erra ou ela sempre erra, eu não aguento, ele tinha que mudar. Mas quando eu me apaixonei por aquela pessoa como era ela. Então, eu tenho que aceitar. Ou eu vou para outra pessoa. Então, não dá, é muito mais simples e a gente que complica. O fato é, eu estou me relacionando com essa pessoa é desse jeito. Como eu consigo me relacionar com ela para que o nosso relacionamento fique sem conflito ou eu opte para seguir o caminho e encontrar uma outra pessoa. Não adianta querer complicar muito ou querer que o outro ou a outra pessoa mude. Eu tenho que me transformar em relação àquela situação. É como eu lido com aquela situação que vai fazer toda a diferença. Então, o tarô erra? Não, o tarô não erra. Agora, a interpretação, ela pode ser passível de alguns enganos, principalmente se a pessoa que está lendo, ela for naquela linha de que a previsão é estática, não vai mudar. Nós somos seres humanos dinâmicos. E olha, uma coisa eu digo, eu não tirei isso da noite para o dia. Eu fui uma pessoa que eu frequentei os consultórios dos melhores tarólogos, dos melhores oraculistas ao longo da minha vida como um todo. Em muitos momentos, eu não entendia o que as pessoas falavam, que iria acontecer uma coisa, e aconteceu completamente diferente. E eu falava, mas como assim? Mas como isso transformou? Aí eu fui começando a entender o que podia fazer sentido para mim. Eu só poderia oferecer um tratamento se eu acreditasse nele. Eu só poderia oferecer uma leitura de tarô se eu acreditasse naquilo que eu estou falando. Então eu observei o quê? Que o tarô, ele se transformava à medida de uma atitude diferente, à medida de uma escolha diferente. Tudo aquilo que foi visto antes, ele se transformava. Então, hoje caminhos negativos, amanhã caminhos positivos e vice-versa também. Então, é preciso entender essa dinâmica que os oráculos têm. Quando a gente passa a entender que isso pode se transformar e que cabe a mim também transformar, porque não adianta eu ficar sentadinha atrás da minha cadeira esperando que a vida
traga todos os fatos para mim sem que eu tenha que me esforçar, aí as coisas não vão fluir. É que nem você vai fazer uma dieta. Então, o famoso ditado, no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. Você precisa se esforçar. Não adianta você ficar comendo, tendo uma alimentação inadequada e querendo ao mesmo tempo perder 15 quilos. Ou é uma coisa ou é outra. Até que ponto você realmente quer perder aquele peso? Então você vai ter que fazer algumas mudanças na sua vida para que você consiga atingir aquela meta. E isso tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa prosperidade. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, então eu sei que eu vou ter que trabalhar dia e noite para atingir esse objetivo, depende de mim. Se eu chegar e ficar pensando assim, mas se Deus quiser Ele vai me dar uma casa, comodamente, por mais que eu tenha fé em um Deus ou em vários deuses, independe aqui de religião, eu preciso fazer a minha parte também. Então é como se fosse assim, eu te ensino aqui como pescar. Agora você vai chegar e vai ter que fazer a sua pesca para atrair a prosperidade, para atrair aquele relacionamento afetivo. Eu tenho as ferramentas, então eu posso fazer uma leitura para você, posso te oferecer um tratamento energético, um tratamento que mistura a psicanálise com esse tratamento energético, que é quando eu mesclo a psicanálise com as mesas radiônicas quânticas, e a partir daí a gente vai colocar em ordem o que porventura possa estar desorganizado. Então, você entendendo que tudo é dinâmico, a sua vida é dinâmica, você vai atingir os objetivos de forma muito mais fácil e vai perceber que um tarô, um oráculo, ele não errou, ele apenas se transformou. Porque tudo na vida se transforma. Você quer saber mais? Me adicione no WhatsApp 11 99998 9656. Visite o meu site, oraculosnanet.com.br. Agende uma consulta, agende um tratamento e eu estou disposta a resolver ou pelo menos tentar resolver os seus dilemas iniciais e te ajudar na melhor solução, na melhor adequação, na melhor forma para você conseguir realizar os seus objetivos, tá bom? Um grande abraço, namastê, e eu fico te aguardando, tá bom? Tchau!